Vamos ver se a gente já está no ar. Ficou ruim aí? Acho que sim, né? Acho que sim. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Aqui é Isaura Ribeiro, advogada. Aqui você está no Advogada Responde. E hoje a gente vai receber uma grande amiga, muito parceira, que vai conversar conosco. Então, antes de eu fazer as apresentações e a gente começar essa noite de um bate-papo assim, enriquecedor, né, que vai nos auxiliar com as dúvidas que a gente tem, com as trajetórias. Então, acho que a gente trazendo uma pessoa que já passou por muita coisa que vocês estão passando hoje, vai conseguir abrir um leque de possibilidades. A gente vai discutir os acertos, o que a gente faria de novo, quais foram as dificuldades. Então, hoje, um bate-papo vai ser bem descontraído, bem tranquilo. Vocês já me conhecem, sabem que eu falo assim, simples, sem muito frufru. Quando eu tiver que falar bonito e de forma rebuscada, eu vou falar lá com o juiz, com os desembargadores, mas aqui é para a gente bater um papo entre amigos. Tá? Antes de nós iniciarmos, eu queria deixar aqui um recado, que é sobre um grupo que eu apoio, um projeto social que eu apoio aqui no Advogada Responde, que é um pessoal que eles se reuniram e eles fizeram um projeto para fazer entrega de marmitas para os moradores de rua. Então, já são 35 mil marmitas entregues. Aqui em casa, pelo menos assim, uma vez por semana, quando não dá, 2 vezes ao mês, a gente cozinha e entrega para essas pessoas que eles distribuem. E também uma parte dos meus recebimentos eu transfiro para eles, assim, não... Eu fiquei muito pensando se eu falava sobre isso, porque parece que a gente está se autopromovendo e quem me conhece sabe que não é isso. Acho que muita gente tem vergonha, não tem vergonha de fazer as coisas erradas, a gente também não tem que ter vergonha de estar fazendo algo bom por alguém. Então, eu vou deixar aqui, passando para vocês acompanharem no Instagram. Entrem lá no Instagram, conversem com o pessoal, se vocês tiverem interesse de ajudar. Qualquer ajuda para eles é bem-vinda. Eles recolhem alimentos, eles precisam de gente para fazer a distribuição, eles precisam de gente para cozinhar. As pessoas cozinham em casa e às vezes tem um que é perto de casa e acaba resgatando de todos e fazendo a entrega. Mas sempre tem uma forma de ajudar. Então, entrem ali no Instagram do Rango na Embalagem e quem puder, tiver ao seu alcance, puder fazer essa ajuda, puder contribuir, eu acho que cada um ajudando no que pode, na sua simplicidade, a gente consegue fazer algo melhor, um mundo melhor, cada um fazendo a sua parte. Tá bom? Então vamos dar início aos nossos trabalhos dessa noite. Hoje nós estamos aqui com a Adriana, minha convidada, minha amiga pessoal, amiga da família, e que aceitou vir hoje aqui contar um pouquinho da sua história para a gente. A Drica é mãe, o seu bebê já está uma moça, já trilhou esse caminho que vocês estão trilhando, muitas estão trilhando, que é de ser uma mãe solteira, com todos os desafios, né? E vai contar para a gente como que foi essa trajetória. Drica, tu quer te apresentar um pouquinho para a gente, contar quem é você? Tá certo. Bom, boa noite todos e todas. Quero agradecer muito a Isaura pelo convite. É muito bacana poder trocar essas experiências, né, que a gente teve aí ao longo da vida e com quem está hoje passando por situações que eu já vivi. A gente sabe o quanto é difícil e quanto a gente se sente, às vezes, sozinha, né? Eu tenho 47 anos, tenho uma filha de 27, eu sou funcionária pública, mas até chegar a esse concurso foi um período bem complicado, onde eu tinha uma filha pequena, separada. Eu me separei, a Maiara tinha 3 anos de idade.
né? Então, foi bem complicado, assim. E como, sem fugir à regra, né? O meu ex-marido, ele separou e separou da família, né? Essa família não é mais minha, então eu não preciso mais não tenho este papel, né, de provedor ou de educador ou de, enfim, né, protetor. E foi bem complicado, assim, bem difícil, né? Foram períodos aí bem sofridos, assim, Em que né? momento tu estava, Drica, da tua vida profissional quando tu te separou? Eu trabalhava, nossa, eu trabalhei em vários lugares, assim, né? Mas sempre buscando, quando a gente tá nessa situação, assim, o que tu mais prioriza é tu ter um emprego que te dê pelo menos benefícios que tu possa garantir que eu podia garantir para ela, né? Eu trabalhava na iniciativa privada, eu estava numa financeira na época, né, em que eu me separei, mas assim, estabilidade, né, sempre correndo atrás da máquina, sempre, né, enfim, trabalhando para pagar aluguel, aquelas, essa correria toda aí, né, que a gente, que a gente passa. Eu te E, conheço já há muito tempo, tá? sim, Eu sei que tu abdicou assim de muita coisa que tu queria fazer, muitos sonhos que tu sim, deixou em prol da criação da tua bebê. sim, O que foi sim. mais difícil para ti, assim? Quais foram as decisões que tu recorda que foram mais difíceis para ti na época? O que eu acho que foi mais difícil, que eu tenho, assim, que foi mais difícil, com certeza, foi não ter tido condições de estudar. Eu sempre quis muito, né? Na época, eu queria fazer faculdade, enfim, eu tinha lá vários sonhos, assim, nesse sentido, e eu não tinha condição, né? Porque eu precisava garantir o sustento, eu precisava garantir a moradia, a comida na mesa, enfim, né? Então, foi a coisa que eu mais me lembro, assim, que eu sofrida, digamos assim, de abrir mão, foi investir nesse intelecto, digamos assim, né? Nessas minhas, nesse anseio de querer me formar, enfim. Tanto que eu fui fazer, entrei na faculdade com mais de 40 anos, né? Pois é, Então, isso eu depois, ia te perguntar. Tu voltou a estudar? Tu... sim. Que momento tu voltou a estudar? Olha, eu entrei na Corsan em 2010, né? E depois de concursada, depois de estar numa certa estabilidade, a minha filha já ter passado por algumas fases, né? A fase mais crítica, que era a adolescência ali, que a gente fica mais vigilante, mais preocupada, né? Foi aí que eu me encorajei, então, a buscar realizar, né, Essa tua fala é legal, Drica, porque eu vejo no dia a dia muitas mulheres fazendo isso, abdicando de algumas coisas, de alguns projetos que elas têm para fazer agora. Mas é bom tu trazer esse relato para que a gente saiba que sempre há tempo e que nunca é tarde para a gente correr atrás de um projeto que a gente com tem, certeza. né? Que não é porque a gente tem filho que a gente vai deixar de fazer isso, né? Que às vezes a Sim, gente pode adiar por um ano ou dois, mas às vezes dá para fazer. Tem muitas mulheres, né, que fazem junta, que hoje as coisas estão mais fáceis, mais acessíveis, a gente consegue fazer um curso online, né, que eu acho que o acesso era mais difícil. Se era fosse bem hoje, difícil. tu acha que talvez tu conseguisse fazer coisas paralelas? Como tu percebe? Com certeza. É, Imagina, nós estamos falando aí de mais de 20 anos, né? A minha filha está com 27, então naquela época era muito mais difícil, né? Hoje nós temos uma série de oportunidades, até EAD, né? Não precisa sair de casa, enfim, tem muitas opções que tu pode fazer, né? E eu aconselho a todas que façam, não deixem de fazer, né? Porque a nossa vida, ela estagna, né, naquele momento ali, e a vida deles segue, né? Eu digo que os homens têm o hábito de trocar de ninho, né?
faz um ninho aqui, outro ninho lá. Então, é muito mais fácil essa transição, né, do que para nós. Então, não generalizando, mas assim, na grande maioria, né, a gente sabe. Então, assim, gurias, tá difícil agora, espera, as coisas vão entrar num ritmo, acredita que vai dar e invistam em vocês, não deixem de fazer. Né? Hoje nós temos muito mais opções que na minha época. Na minha época não tinha tudo isso. Eu estou vendo aqui muitas meninas conhecidas aqui. A Jaciara, a Fabiane, a Karine. Tem o Jairo sempre me acompanha. Obrigada, Jairo. Tem a Isabel, que é minha irmã, né? Ó, a Mana tá aí, de olho. Beijo, Bel. A Sheila, a Tatiane, a Sheila. Por isso, vocês podem fazer perguntas. Eu estou anotando aqui as perguntas de vocês. Em algum momento, assim, eu vou colocar na pauta essas perguntas, tá? Se vocês quiserem fazer perguntas para a convidada ou para mim, a gente tenta, de alguma forma, aí, responder a todo mundo. Drica, tu achou que em algum momento ia dar errado, não ia dar certo? Todo tempo. Porque eram muitas fragilidades, né? Enfim, hoje nós temos, eu vejo isso, assim, que existe, o que está acontecendo aqui agora, por exemplo, né? Esse bate-papo, essa rede de apoio, essa conscientização, né? Esse olhar para a mulher, né? Para a mulher mãe, enfim, para o feminino, para as mulheres de alguma forma, né? Naquela época não existia isso, então a gente meio que saía, né, errando e acertando, errando e acertando. E é claro que sim, sempre achava que né, não ia dar conta, não ia conseguir, e a cobrança sempre muito grande, né? Porque eu costumo brincar que quando acontece uma coisa com o filho, ninguém pergunta, mas onde é que está o pai dessa criança? A gente sempre, todo mundo pergunta, mas cadê a mãe dessa criança que não viu? Cadê a mãe dessa criança que não percebeu? Então, assim, a cobrança ainda é muito maior em cima da mãe. E é claro que mesmo a gente faz essas brincadeiras, né? Sem perceber, né? É cultural. Sim, é cultural. E eu carregava muito essa preocupação com ela, né? E principalmente em ter relacionamentos, né? Eu tive uma dificuldade muito grande com isso, sabe? E por quê? Porque eu tinha muito medo, né? Minha filha pequena, aquela coisa. Então, assim, foi um período bem complicado. Bem complicado. E hoje eu acho que existe uma forma melhor das coisas acontecerem, que é trocando experiências, né? Fazendo essa rede, que eu acho que é extremamente importante, buscando informações, buscando se fortalecer uma a outra, né? Eu costumo dizer que a gente tem que acabar com esse mito de que as mulheres querem concorrer entre elas. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar, a gente tem que se solidarizar, a gente tem que pensar o seguinte: se a menina quer usar roupa curta, ou ela quer usar uma roupa largada, ou ela quer se vestir de peru o tempo inteiro, isso é perfeitamente normal, e nós temos que parar com esse olhar de julgar, né? Uhum. Dando uma volta agora um pouquinho além do tema. São temas muito pertinentes, atuais. É assim, eu tenho uma inquietude muito grande, Drica, dentro de mim. E assim, eu gosto da área que eu atuo. Eu faço o que eu faço com gosto, sabe? Mas eu recebo muitas mulheres, sempre com muitas angústias. Ao longo do processo, eu percebo que a coisa vai se ajeitando, as coisas vão se acalmando, elas vão buscando mais conhecimento. A gente também vai conversando dentro do possível, que também não dá para a gente ficar o tempo todo, mas eu sempre tive essa coisa assim: como que eu oriento essas mães, essas mulheres, mais, porque eu percebo que o que elas precisam é de conhecimento, então elas têm muita dúvida, assim. Eu não posso, tu falou agora, eu não posso me relacionar porque o pai vai dizer
ai, meu filho Tá gastando o dinheiro da pensão com o namorado. Tá gastando meus R$ 300 da pensão com o namorado. Você tá... Onde que você foi? Por que você está chegando tarde? Com quem que a criança tá ficando com a avó? Então, assim, são sempre as mesmas perguntas. E as minhas respostas são sempre as mesmas respostas. E a mulher não consegue perceber, assim, ela, no dia da visita, ela entrega a criança, mas ela fica em casa. Ela fica em casa. É como se ela fosse um bombeiro, que se acontecer alguma coisa, o pai vai ligar e ela vai sair para socorrer. Mas ele é o pai, ele tem a responsabilidade. E você, quando entrega, é a sua folga. Você tem que sair, se divertir. Você pode sair com quem você quiser. Ah, mas é um namorado só de hoje. Não importa. Você pode sair com quem... Ah, mas ele não vai usar isso contra mim no processo. Não, não. A gente precisa acabar com essa... Assim como o homem também sai rapidamente, se relaciona com outra pessoa, a gente também pode. Não é proibido. O que a gente tem que cuidar é lógico, como qualquer família cuida da sua criança, né? Não ficar ali, né, expondo a criança a uma situação. A gente namorar pode tranquilamente, não há problema nenhum, assim, não... Isso é muito da sociedade, assim, que a mulher fica em casa cuidando. E muito da família, né? Porque, na verdade, quando acontece um rompimento, assim, dependendo, né, da situação, enfim, mas as famílias, normalmente, elas não querem, né? Então, elas querem que tu permaneça ali, porque, um filho ser criado com pais separados é sempre traumático, é sempre difícil. Então, as famílias, de uma certa forma, elas impõem isso. Não fica legal tu sair agora, faz tão pouco tempo, não sai. Aí já faz 2 anos que a pessoa tá sozinha. Não é legal. Não, só um pouquinho, gente. Uma coisa é ser mãe e outra coisa é a tua vida particular, a tua vida pessoal. Não expor, não fazer da tua vida expor a criança a um carnaval, concordo plenamente. Mas isso não tem nada a ver com a tua situação, com a tua vida íntima. Né? Só que isso a gente aprende ao longo do tempo, né? A gente não vem com essa segurança toda, né? Então a gente vai aprendendo. Ao longo do tempo, conforme a vivência, é porque ninguém casa para se separar, é lógico. Não, com certeza. Para mim, por exemplo, é mais fácil, mas a gente também enxerga de fora, né? Mas por quê? Porque eu já vi várias separações, várias famílias, vários casos. A pessoa está vendo só a dela. E além de estar vendo só a dela, tem muito sentimento. Tem muita rusga, tem muita coisa. Já acabou porque a relação não tinha diálogo, não conseguia conversar. Então, como é que, se durante a relação não conseguiu conversar, como é que vai conversar agora que está separando? Então, são coisas que a gente tenta, aos pouquinhos, ir ensinando a mulher também a impor as suas decisões, não as suas vontades desmedidas, não é isso, porque todo mundo tem direito a ser respeitado, o homem ou a mulher, não importa o gênero, mas todo mundo tem os seus direitos, o pai tem os direitos dele e a mãe também tem os seus direitos, né? Então, é muito isso. Drica, tu teve apoio da família? Como que é? Porque tem muitas mães que me procuram, elas dizem assim, eu estou pensando em me separar, mas é porque a minha mãe disse que é para eu esperar, eu dar mais uma chance. Olha, ele vai mudar. Como é que foi contigo? Tu teve apoio da família, dos amigos? Como que isso funcionou? Bom, quando eu decidi me separar, né, eu tive, sim, não vou negar, tive apoio, né, principalmente do meu pai. Eu morava com meu pai antes de casar, e quando eu retornei para a casa dele com a minha filha, né, e tive, sim, esse apoio, mas assim, é um apoio, mas não é uma aprovação, sabe? Tá, eu vou te apoiar, tu é minha filha, claro, tu decidiu, tá, ok. Mas não é uma aprovação, assim, tipo, sabe? Só para tu teres uma ideia, eu, como eu era pequena, e eu queria, teve um fim de semana, enfim, eu queria sair, eu disse, pai, eu vou dar uma saidinha e tal, tu fica com a Mayara. Ele olhou para mim e disse assim, não vou ficar porque eu já criei meus filhos.
E assim, mas ela tá dormindo, pai, tu só fica aqui, é jogo rápido, só vou jantar ali, só vou voltar. Não. Então, quer dizer, ele apoiou, claro, mas com as suas restrições ali também, né? Ok. Mas tem, como é que eu vou te dizer? As pessoas elas apoiam, mas na verdade elas torciam para que isso não acontecesse ou que fosse só uma fase que retornasse, né? Que a gente acabasse retornando, enfim. E Na não é por verdade, mal, pensa, né, Drica? não é por Não é por mal, mal. não é por mal, com certeza Porque a não. pessoa quer ter o bem, né? Aqui Claro, também, uma geração atrás, o estar bem era estar bem casada, ter sim, um marido que trabalhasse, né? Ter uma boa casa. Era um sinal de que a pessoa deu certo, com vários exatamente. filhos. Eu venho de uma família de 3 mulheres, né? 3 filhas mulheres e um filho homem, né? Então, o meu pai, ele sempre, assim, a ideia dele, né? Nós tínhamos que sair da casa dele para ir para a casa do marido, né? As 3 são separadas. É, Só o meu irmão que permanece casado, mas as 3 são separadas. Mas, enfim, são coincidências da vida, né? mas Mas, para tu ver que é interessante tu trazer essa fala, porque às vezes as mães na consulta elas falam, né, que como que vai ser a minha filha, meu filho vai sofrer demais e, né, vai ter pais separados. Aí eu respondo assim: pede para o teu filho perguntar assim na sala de aula dele, quem que tem o pai que mora junto? é, E tu vai ter uma grande surpresa. É que para a pessoa aquela dor dela é a máxima naquele momento. Mas a gente não percebe que muita gente está passando por isso. Muita gente. Né? sim, Então, quando a gente começa a olhar para fora, ó, tu está dizendo que na tua família tem 3 pessoas que se separaram, e tu começa a olhar para fora, tá? Quantos pais estão separados? sim, Começa a perceber que não é só a tua história. Tem várias histórias nesse mesmo caminho. A gente que precisa aprender como lidar com isso. sim. Sim, e principalmente se conhecer e entender que se tu não te enxerga naquela relação ali, se aquela relação ali ela não benéfica para ti, se tu não vê, se tu não te enxerga mais ali naquele papel, se tu tem condição, mesmo que mínima, né, de lutar por algo melhor, de poder fazer a tua história de forma que tu possa olhar e dizer assim, bah, não precisei me sujeitar, sabe? Porque a gente Uhum. sabe que às vezes a condição econômica ela conta muito, mas muito, para que as mulheres permaneçam, né, numa relação às vezes abusiva, complicada, né? E ela não se vê capaz, né, de gerir a própria vida financeiramente, enfim, e acaba ficando, né, naquela relação ali e vai se tornando uma pessoa cada vez mais tolhida, cada vez mais fechada, cada vez mais, né, frustrada, principalmente, né? Então, acho que hoje, principalmente agora, né, com essa modernidade toda que nós estamos vivendo, essa abertura toda que se tem, essa rede de apoio, essas condições todas que se tem, eu acho que se não tá legal, se tu não é feliz, precisa sim romper. Um filho, ele quer o pai e a mãe feliz, não importa. Um filho criado num ambiente hostil, um filho criado num ambiente de mentira, é muito, mas é 1000 vezes pior. Então, ser honesto consigo mesma, e depois com teu filho, é o caminho, sabe? Acho que é o grande caminho, assim, para poder realmente romper com aquilo que está te fazendo mal, né? Pois é, a gente vai trazer aqui também algumas convidadas falando sobre os relacionamentos abusivos. Mas, assim, é importante que a gente entenda que se
a gente não está bem, aqui eu não quero de forma alguma, sabe como é que é a internet, né? Sim, daqui a pouco. Estamos promovendo não, estou promovendo a separação. De voz coletiva. Não, de forma alguma. O que eu estou promovendo é que a pessoa esteja bem. Você entra em um casamento, o pessoal reclamou que o meu áudio está meio ruim. Gurias, vocês podem comentar se melhorou ou não? Aqui, para mim, está tudo certo. Mas o que eu defendo é que as pessoas estejam bem consigo mesmas. E a gente não vai conseguir ser feliz com alguém se a gente não é feliz com a gente mesma. A gente não, com certeza. Isso é impossível. A primeira coisa é a gente se gostar, se amar e se bastar. Então, a pessoa com quem a gente está é um complemento. É um complemento. Não é o resultado final, não é a tábua de salvação. E a gente acha que não é capaz de certas coisas, né? Se rebaixa nessa relação. Então, isso não é normal, isso não é saudável. O importante é que a pessoa esteja bem. Se não está bem, ou a gente tenta resolver, existem várias formas de resolver. Os casais e as famílias que eu atendo, a relação acaba por falta de comunicação. A falta de aquilo que a gente fala assim, ó, é que eu não quero me incomodar. Só que esse não quero me incomodar fica muito constante. E aí esse não quero me incomodar, o copo vai enchendo, o copo vai enchendo, o copo vai enchendo, e daqui a pouco tu não consegue mais fazer voltar. Então, assim, se não está bom, vamos procurar uma forma de fazer. Se vale a pena essa relação, vamos procurar uma forma de melhorar. Se Sim. Não vale a pena, vamos então encontrar uma forma de ter outra forma de viver. Ou vai ser junto ou vai ser separado. Não tem solução. Porque a gente não veio nesse mundo para ficar sofrendo o tempo todo, né? Não é possível. Com certeza. Não. Ai. Drica, diga. O que tu acha que essa experiência te transformou? Olhando para trás agora, porque a tua guria já está uma mulher, já é uma pessoa formada, trabalha, tem a sua vida, a sua estrutura, é um ser humano brilhante, uma alma maravilhosa. O que essa experiência toda te transformou? Quem era a Drica de 20 anos atrás e quem é a Drica de agora? Bom, há 20 anos atrás eu era bem diferente. Eu era muito mais frágil, digamos assim, né? Enfim, eu acho que tudo isso me transformou numa pessoa muito forte, assim. Eu me enxergo uma pessoa muito resiliente, sabe? A palavra que tá aí. Mas, assim, foi tudo um processo, né? De amadurecimento aí, e errando, aprendendo, errando, porque eu também errei, né? Por exemplo, acho que o maior erro foi ter minimizado demais a participação dele como pai. Eu acho que isso é algo que é fundamental, e isso não sou eu que tenho que determinar, não é para mim, né? E sim para ela, né? E por mais que eu tenha tentado, eu tentei muito não jogar ela contra o pai, eu nunca falei mal dele, jamais. Eu sempre procurei fazer o papel dele de forma que ela não percebesse, né, que era ele que queria estar ali na festinha do Dia dos Pais e quem estava era a mãe, né? Então eu tinha as desculpas na ponta da língua e tal. E de uma certa forma, eu abracei muito isso e não fiz a cobrança necessária que deveria ser feita, porque sim, tem que ser feita, sabe? Eu me desgastei muito ao longo desse período todo, exercendo esse duplo papel, né? E hoje, se tem algo que eu faria diferente, seria isso, sabe? Eu seria muito mais incisiva na cobrança, na participação dele enquanto pai, no acompanhamento,
na festa do Dia dos Pais da escolinha, no acompanhar o dia a dia dessa filha, né? Porque isso sim é algo que é fundamental e é independente de estarmos casados, separados ou de nos odiarmos, que não é o caso. Não nos odiávamos, nem nos odiávamos, nos damos bem, por sinal. Mas, claro que depois de um tempo que ele também precisou, hoje ele reviu tudo isso, tem um outro olhar sobre isso, inclusive de reconhecimento dessa ausência toda, né? Mas isso eu faria diferente. Eu acho que hoje, isso tudo me levou a ser hoje uma pessoa que eu defendo muito essa questão, inclusive da guarda compartilhada. Mas não pode. Fulaninho não pode ter o filho, não pode porque a vida dele é uma bagunça. Ele que se organize. Ele tem um filho. Entende? Então, essa coisa, hoje eu defendo muito, assim. Então, eu sempre digo, não, ele tem um filho. Ele não é uma opção, né? Porque para os pais é uma opção. Eu quero ser pai esse fim de semana, vou ser pai esse fim de semana. Daqui a 15 dias eu serei pai. Não! É uma constância na tua vida. No momento que tu tem um filho, tu é pai todos os dias. Então, eu acho que esse olhar eu desenvolvi ao longo do tempo, por ter exercido durante muito tempo esse papel. Então, acho que isso eu diria para as mulheres: não façam isso. Não tratem os homens como menininhos. Eles têm que assumir a responsabilidade paterna. E isso não tem a ver com dinheiro. Não tem a ver com o pagamento da pensão. Ele pode estar desempregado, não ter grana para pagar a pensão, mas ele tem que cumprir com o papel dele de pai. Sabe? Isso é fundamental para o filho, não é para ti. Que não te, né? Tu não nem quer ver a cara da criatura mais na frente. Mas tu tem que ter essa noção de que é o teu filho que precisa, não tu. Né? Então, eu sei que a minha filha teve uma série de dificuldades ali durante, né, a adolescência, enfim, por não ter essa figura paterna. Que por mais que tu te esforce, que tu seja, tu não é o pai. Né? Existe o pai. Cadê, meu pai tá lá passeando, lá não sei aonde, com fulano, por que ele não tá comigo? Entende? Eu hoje não permitiria que isso acontecesse. Entende? Eu permiti, de uma certa forma, eu permiti porque eu achava, ele não tá afim, então tá, deixa, eu resolvo. Não, porque a gente acaba abrindo mão de muito mais coisas, se sobrecarregando muito mais, né? E, claro, né, a outra parte está lá fazendo ninhos e ninhos e ninhos, né? Então, a gente tem que ter... eu faria isso diferente. Assim, acho que eu me tornei uma pessoa com um olhar um pouco diferente. Mas também não me arrependo de nada, assim, eu tenho hoje, graças a Deus, a minha filha é ótima, como tu disse, está aí fazendo a faculdade dela, tem a casa dela, a independência dela, é uma mulher fantástica, uma pessoa incrível, e eu tenho muito orgulho dela. E a relação dela com o pai hoje é muito boa, sabe? Hoje eles fizeram esse retorno, né? E hoje eles se reencontraram, são grandes amigos. Hoje ele é pai. Hoje ele é pai, né? A coisa que um tempo atrás, agora, né? Fica até mais fácil, né? Claro, ela é independente, né? Mas, assim, eu gostaria que ele tivesse essa postura lá, quando ela estava com 40 graus de febre às 3 da manhã, e eu não tinha um puto de um tostão na carteira para pegar um táxi para levar para o hospital. Né? Eu tinha que bater na casa de alguém e pedir ajuda. Né? Então, assim, nesse momento, assim, que eu fico olhando como eu deveria ter agido diferente. Né? Então, não façam isso, não tratem como menininhos. Eles precisam, sim, entender que são pais e assumir a responsabilidade paterna. Eu acho muito boa essa tua fala, porque muitas mulheres dizem, eu não quero correr atrás, eu não quero isso, eu não quero porque para ele não vir ver, ou a gente escuta de tudo, dava para escrever um livro assim, Drica, dava para escrever um
das coisas que Faça isso, escreva, vai ser muito bom. Mas eu sempre digo assim, não importa se a pessoa tem dinheiro ou não. E assim, mais de 90% das gurias que me procuram não é pelo dinheiro. Não é pelo dinheiro, porque o dinheiro ali, o vô ajuda, a avó ajuda, o dinheiro a gente é importante sim, porque a criança precisa, mas muito é pelo desaforo. É pelo desaforo. E eu sei que às vezes elas me acham meio cruel, assim, porque eu sou do tipo de. Eu acho que eu posso ser advogada, mas continuar sendo eu mesma, falar o que eu penso, não dá para ser diferente, não dá para ter personagens, né? Então, e eu falo assim, as coisas que só acontecem, as pessoas só fazem com a gente o que a gente deixa. O que a gente deixa, o que a gente se permite. Se a gente se permite, a pessoa vai. Não é porque a pessoa é ruim, isso é ciência. A gente vai trazer psicólogas aqui e elas falam isso. Como a avó falava, né? Quanto mais a gente se abaixa, né? Mais o outro monta. É a mais pura verdade. Então, as coisas acontecem quando a gente permite. A gente permite. O pessoal continua reclamando do meu som, gente. Será que se eu tirar aqui vai melhorar? Eu acho que não. Vamos testar. E comentem aqui para mim se melhorou sem fone. Acho que não. Melhorou? Melhorou? Mentira, sério? Quem falou que estava ruim aí, me disse se tá melhor. Ah, mentira, verdade? Quem é que disse que fazer live de fone é melhor? Então vamos sem fone, gurias. Ficou mais alta. Mais alto o tom da tua voz. Drica, tu falou uma coisa muito importante, que é sobre não falar do pai. Não falar do pai. Como é difícil, né? Como é difícil isso. Eu imagino como é difícil isso no dia a dia, né? Agora, eu sempre digo para elas assim, ó, não fale do pai de forma alguma na frente, não comente nada. Uhum. Eu digo assim, inclusive as coisas que a gente passa, como as frustrações, nos transformam no que a gente foi. Eu sei que a gente, enquanto mãe, quer proteger a criança, não quer que o filho sofra, ou aquilo que a gente já sofreu, ou que passe por alguma situação que dói. Uhum. Que dói. Então, assim, a gente tem que tentar, se o pai prometeu de ir e não foi, fazer isso ali que a Drica falou que ela fazia. Tinha umas desculpas na ponta da língua, dava um jeito, ela que ia lá na reunião da escola. Porque para criança, sim, as crianças hoje estão muito ligeiras, mas para criança é lúdico, Quando a criança tiver ali 12, 13 anos, ela vai começar a compreender, até antes, porque as crianças estão demais, né? Mas ela vai começar a perceber, e ela vai começar a falar, meu pai não me procura, ou, né, ele não me procura, eu também não quero, porque na adolescência ele começa isso, né? Exatamente, aos 12 anos foi o primeiro questionamento dela. Na adolescência? Aos 12 anos. Que ela chegou para mim e disse assim, meu pai me vê como se eu fosse irmã dele, né? Sabe? Ali eu digo, opa, né? Mas até então eu nunca fiz. Acho que é colocá-los na fogueira, né? E é a gente que vai sofrer junto, entendeu? Se a cabecinha deles não ficar boa. Então, zelar por isso é importante. Por mais que tu pode pegar o telefone e dizer horrores. Sim. Mas não para ele, não na frente, né? Então, assim... Não na frente. Teu pai tá com outro, teu pai isso, teu pai aquilo. Assim, a criança grava isso e vai gravar isso para sempre. Eu tenho hoje clientes que foram filhos de pais separados com mães que falavam mal dos pais.
e a experiência deles não é boa. Não é nem um pouco boa. Então, a gente não quer ter esse rótulo quando essa criança for um adulto. Né? Então, deixa a criança enxergar. E para tu ver, hoje eles se dão bem, coisa e tal. As pessoas erram, nós erramos porque somos seres humanos. Às vezes não é por maldade, é porque, como eu falei, porque a gente vai deixando. A gente vai deixando, outra pessoa vai montando, a gente vai deixando, né? E outra pessoa vai montando. Mas chega um certo momento que a maturidade bate em todo mundo. Com certeza. Nem sempre o pau que nasce torto morre torto. É bem por aí. Bem por aí, sim. Drica, e agora tu tá estudando? Me conta. O que tu tá fazendo? Eu comecei a faculdade de Direito, né? E agora parada, com a faculdade trancada, por causa do trabalho, enfim, eu não consegui conciliar. Mas tá lá, tô tentando, né, Isa, me formar em Direito, enfim. Não sei ainda se vou retornar, tô ainda na dúvida, porque essa pandemia ainda chafurdou mais ainda, né, a situação. Uhum. Mas enfim, mas já fiz tanta coisa e enfim, já dei um salto tão grande, assim, na minha vida, né, e me lancei aí numa situação que eu nunca imaginei que eu fosse estar, né, que é estar à frente de uma associação como é a Ascorsan. Então foi também um momento aí de um boom aí. Participei de um processo seletivo, fui eleita, então tenho 3 anos de mandato, e aí absorve muito tempo, né? A gente tem ali por ser um tempo curto, né, de trabalho, 3 anos, passa muito rápido, né? Sim. Então a gente acabei deixando um pouquinho ali a faculdade quietinha. Para colocar o pessoal na mesma página, a Drica é concursada, né? E ela hoje é presidenta, como ela gosta de ser chamada, da Associação dos Funcionários da Corsan, né? Então, você que está à frente, eu tenho acompanhado, tem feito um bom trabalho, tem feito esses trabalhos assim, de comunicação, né, com o pessoal, de levar informação. Com certeza vai conseguir, sim, terminar a faculdade e vai ser uma militante, que hoje eu vejo que tu é militante das minorias, né? Foi uma coisa muito inusitada, porque a associação, ela tem aí 60 anos, mais de 60 anos, né? Ela é anterior à própria Corsan e ela nunca teve uma presidenta. Por isso que eu insisto no presidenta, né? Incomoda um pouco, porque tem uma ala aí mais, né, tradicional aí de vanguarda que não gosta, né? Eles já disseram, já foi um motivo de polêmica em grupos da associação, e eu insisto presidenta. Isso que incomoda, hein? Né? Por poder instigar outras colegas a se colocarem também à disposição e fazerem, né? E ocuparem espaços, né? Porque acho que é importante isso, é muito importante. Drica, a gente já está se encaminhando para o final, porque eu gosto. Já? Eu gosto de manter mais ou menos os horários, até porque o pessoal venha sempre, né? E você tem muita bagagem para trazer para a gente. Vou te convidar mais vezes. Eu queria que tu falasse assim, depois que tu falar, a gente vai abrir o momento aqui para perguntas, então as gurias podem fazer perguntas aqui que eu estou enxergando. Eu queria que tu falasse assim, para as mulheres que estão passando por essa situação hoje, de se ver separadas ou se separando, ou tomando a decisão de separar, com filho pequeno, né? Qual é o teu conselho? O que tu já passou por isso? O que tu diria para elas? Bom, primeiro, cuidem dessa relação, né, com o filho, né, porque eu acho que é extremamente importante. Aquilo que a gente estava falando ali antes, não usar a criança como, né, como forma para atingir o outro. Tenta
preservar o máximo que puder, seja um filho, 2, não importa, né? Trata de preservar a criança dessa briga, porque a criança, quem vai sofrer somos nós, que somos pais, mães, enfim, com essa cabecinha que vai ter dificuldade aí mais adiante, vai estar em conflito. Então, assim, evitem, sabe? Descasca a criatura na hora que enxergar, dá unhada nele, enfim, não dá unhada nada, tô brincando. Xinga bastante, não dá, mas depois não dá problema aqui para mim. Mas não na frente da criança, preservem. Vocês vão ver que isso faz uma diferença imensa. Eu tenho, assim, para mim, que isso foi fundamental, sabe? Para que a minha filha pudesse ter ela mesma esse entendimento da fragilidade do pai, enfim, né? Da dificuldade que ele tinha de se relacionar com ela, enfim, e tentar não fazer esse movimento. Essa é a primeira dica, assim, que eu acho que é a mais importante, assim. E depois, gurias, assim, acreditem em vocês, assim, não... Eu sei que é difícil, porque eu me lembro que quando eu me separei ali com 3, 4 meses, eu já queria voltar para casa. Eu achava tudo tão difícil, eu achava tudo tão complicado, sabe? Eu dizia, eu vou voltar, vou pedir para voltar, sabe? Mas eu sei que se eu tivesse, de fato, feito isso, eu seria extremamente infeliz hoje. Então, assim, se de fato essa relação acabou a relação marido e mulher, a relação entre pai, filho, mãe, filho, ela tem que permanecer, ela tem que ser saudável, né? Tem que chegar em acordos, tem que ser feito acordos, né? E não só querer bater e transformar tudo isso num grande litígio que é bem complicado para todo mundo. Então, tentar, né, fazer isso da melhor forma e acreditar muito, porque nós somos capazes de tanta coisa. Nós, mulheres, nós temos uma capacidade tão grande de assimilar tudo isso mas muito maior do que os homens. E isso não é levantar a bandeira do feminismo, sair... Não. Isso é real, é verdadeiro. É verdadeiro. Nós temos uma condição muito melhor de lidar com tudo isso. Acreditem nisso. Não se sujeitem a coisas das quais vocês não precisam se sujeitar. E não tratem esses homens como meninos, né? Coloquem a responsabilidade para eles, sim. Você é papai, não é papai a cada 15 dias, é papai todo dia. Então, tem que acompanhar, sim, o teu filho na escola, tem que saber, teu filho está respondendo, chama o pai também para conversa. Então, assim, isso é fundamental. Acho que é o que eu não fiz, e sinto que foi o que realmente, se eu pudesse voltar, eu faria diferente. Né? Eu tenho... Quem está aqui me conhece sabe que eu tenho a forma de tentar sempre resolver as coisas amigavelmente, que é o que eu acho que é o melhor para as famílias, né? Acho que eu sou uma das poucas advogadas que não recomenda o processo, até porque existem outras formas de resolver. É que a gente tem muito medo de enfrentar. Nós, seres humanos, temos muito medo de enfrentar. E muitas vezes uma terceira pessoa falando por nós é mais fácil, né? De a gente terceirizar essa comunicação. Mas a comunicação é muito importante no direito de família. O direito de família moderno, ele atua muito na comunicação. O que tu falou aí tem muita propriedade no que tu está falando. A relação de marido e mulher encerra, mas a relação de parentalidade, que é o termo que tem se usado agora, essa vai ser eterna. Vai ser eterna. Eu digo para os meus pais quando eles vão lá, o teu filho vai ter 30 anos, vai deitar no teu colo e vai te pedir conselho. E ainda vai perceber se tu está bem ou não se tu te dá bem ou não com a mãe ou com o pai. Uhum. Então, assim, sempre a gente tem que tentar resolver de uma forma amigável, mas a gente não precisa se humilhar para isso, né? A gente não precisa se humilhar. Então, existem formas de resolver. Hoje existe mediação. Eu vou trazer os meus gatos. Hoje eles estão dois aqui atrás. Eles estão adorando.
Existe a mediação, que são métodos adequados de conflito. O Brasil agora virou lei, desde 2015 virou lei, que são métodos trazidos dos Estados Unidos. Então, todo o conflito de família vai passar por uma mediação, a gente vai tentar sempre resolver da melhor forma. E os advogados que querem ter longa vida, assim, nas relações de família, precisa ser mediativo, precisa comunicar, precisa se esforçar para que as pessoas compreendam. Talvez esse projeto que a gente está fazendo aqui seja um projeto importante para isso. Eu acho que se falta conhecimento, a gente nem sabe se pode ou se não pode. Muitas vezes eu percebo isso, mas pode, não pode? Eu vi que tu falou sobre guarda compartilhada, e guarda compartilhada, quando chega lá no escritório, as gurias, elas morrem. Quando eu falo em guarda compartilhada, elas querem morrer, elas não querem ouvir de guarda compartilhada. Mas tu percebe que é falta de conhecimento, que quando tu explica o que é uma guarda compartilhada, tá, é que minha tia falou que era 15 dias com cada um. Não, isso não existe, não é assim. Então, a ideia aqui é trazer conhecimento para as pessoas, para que elas consigam ter o poder de decidir, e quando decidir, ter a consciência que estão tomando a melhor decisão, não porque uma tia, um vizinho falou. Vem muito disso, né? Mas é que, olha só, lá com a minha vizinha, mas é que ela não é da área, e as famílias são diferentes, né? Às vezes o que te serve não serve para outra família, a gente não sabe, não conhece. Então, é isso, Drica, olha só, lá no teu trabalho tu vê muitas mulheres com esses mesmos problemas, assim, como que tu trabalha essa questão do empoderamento feminino através do trabalho, do incentivo ao trabalho? Como é que tu percebe isso? Nós temos uma característica, né, da companhia ser uma companhia muito liderada por homens, né? A Corsã, nós temos 30% do quadro é mulher, né? São mulheres. Então, assim, é ainda uma empresa muito dominada pelo masculino. Então, é um trabalho, assim, Isaura, fantástico, quando tu consegue atingir, né, as pessoas, as mulheres, e fazer com que elas ocupem, é o que eu digo, ocupem os espaços, né? Mas a gente se depara, assim, ainda com muita questão complicada com relação à mulher, principalmente nos cargos de chefia, né? Elas ainda têm dificuldade, somos a minoria em cargo de chefia, então, assim, ainda tem muita dificuldade da mulher ocupar esse espaço, principalmente nas áreas técnicas, né? Eu participei de um encontro de mulheres, o nosso sindicato, o Sindiágua, ele promove uma vez por ano um encontro só de mulheres do saneamento, e é muito bacana. E ali eu vi o relato de uma colega que ela diz assim, ela é técnica, né, numa área técnica liderada só por homens, e ela diz assim, dei o meu parecer, tá aqui, falei o que está acontecendo com aquele equipamento, e eles validam o que ela disse depois que um homem olhar e der a mesma opinião que ela deu, aí eles validam. 2020. Isso é terrível, né? Isso é terrível. E acontece, ainda hoje acontece comigo, a gente tá numa reunião e eu falar uma determinada situação e aí vem um homem e fala exatamente o que eu falei. Todo, sim, claro. Aí eles vão debater o assunto. Eu digo, poxa, mas eu acabei de falar isso. Mas, enfim, e a gente vai rompendo essas coisas, assim, estimulando muito, abrindo muitas as portas, assim, e muitos canais de comunicação, e colocando sempre, né, trazendo sempre a mulher para essa, não digo exposição, mas para que ela se coloque, né, e o que eu digo sempre, ocupem os espaços, ocupem. Tem reunião, não sei o que, vai. Fala, vai. Não, eu quero. Como é que eu cheguei até a Ascorsã? Porque eu estava lá no tratamento, eu sou da área do tratamento, a gente trabalha no meio do mato. Uma estação de tratamento, ela é afastada
de toda a civilização. E a gente trabalha em turnos de revezamento também. Então, você trabalha de manhã, você trabalha à noite, trabalha à tarde. Por quê? Porque eu fui sempre chata, sabe? Eu tava sempre questionando. Aí tinha um curso, não sei de onde, eu vou. Tem uma vaga aqui para um curso lá não sei onde, no SESI, vou. E eu comecei a ir e aparecer, questionar, perguntar e ocupar espaço. Quando surgiu a ideia de montarem uma chapa com uma mulher, eles lembraram, mas tem aquela xarope lá da ETA que tá sempre incomodando, vamos chamar essa guria para cá, para a cidade. Então, assim, se tu não ocupar os espaços, a gente fica ali naquela lamúria, né? Então, assim, ocupar o espaço é fundamental. Ocupem, falem, vão lá, sabe? Perguntem, se mostrem, né? Porque a gente acaba se colocando assim, né? Fica, não vou. E tem que ir, sim. Vencer, romper essas barreiras e se puder pegar a mãozinha de uma colega e levar junto, melhor ainda. Sim. A gente precisa se ajudar. Ai, Drica, que papo maravilhoso, rico, adorei. Gurias, eu espero, sinceramente, quem está vendo agora ou assista depois, que vocês saiam dessa live, assim, melhores do que vocês chegaram aqui, né? Que vocês tenham força de seguir em frente, que peguem esses exemplos e tenham noção de que vocês são capazes, que vocês podem chegar lá, tá? Não deixe ninguém dizer que vocês não são capazes. Isso é uma mentira deslavada. E como a Drica falou, ocupem seus lugares. Ela acabou de falar, falta gente técnica, falta mulher técnica. E não é só na área dela, é em várias áreas. Então, assim, dá para a gente fazer um cursinho online, dá para a gente catar uma coisa de graça, dá para a gente fazer, sim, mesmo na maternidade. Então, vamos, muita ralação, muita mão na massa, que com certeza daqui a uns 10 anos, daqui a uns 8 anos, vocês vão ver o quanto valeu a pena. Drica, assim, gratidão eterna, te adoro, tu sabe disso. Obrigada. Muito obrigada por dividir, com certeza está fazendo a diferença no mundo, faz diferença na vida de alguém. Se a gente fizer a diferença na vida de alguém, já valeu a pena. Hoje o que a gente tem de mais precioso para entregar para as pessoas é o conhecimento, né? E é o tempo. Então, são essas duas coisas que a gente está entregando aqui hoje. Então, assim, só te agradecer, tá? O que tu precisares, pode contar sempre comigo. Obrigada, Igor. Tá bom? Eu quero agradecer todo mundo que ficou até agora, que assistiu. Foi muito bom, assim, obrigada pela companhia de vocês. Me mandem mensagens, me digam se vocês gostaram. Eu vou trazer muito mais pessoas para conversar conosco. Tem psicóloga, tem pessoal da área da saúde, tem professora, tem pessoal da mediação. Bom, por falta de conhecimento, não vai ser que a gente não vai ter poder. Isso aí. Tá bom, assistam, acompanhem. Toda quinta, tá? Às 8, aqui no Facebook. Drica, um beijão, tá? Obrigada. Tchau, Boa noite pessoal. a todas e todos.